Se existe uma classe de pacientes que eu tiro o chapéu, são os pacientes renais crônicos, porque desde o início da sua trajetória, lá no início, quando ele descobre que ele vai ficar renal, que ele está ficando renal, é desafio em cima de desafio. Os pacientes renais, eles são muito guerreiros, dia após dia, eles todos os dias estão enfrentando um leão para sobreviver. E assim, não é simples você chegar e ter que dialisar 3 vezes na semana, sofrer por muitas coisas, como várias furadas, acessos em cima de acesso, aquela fístula arteriovenosa que muitas vezes o paciente ele tem aí um preconceito, porque muitas pessoas no meio da rua ela não sabem o que é aquilo, fica curiosa. Tem gente que não disfarça, sabe? É muito complicado. A vida do paciente renal ela não é fácil mesmo, então eu tiro o chapéu para esses pacientes. E ele vive, sim, desafio em cima de desafio. O primeiro desafio que esse paciente renal ele enfrenta é a aceitação da doença. Por quê? Às vezes a pessoa ela nem sabe o que significa a doença renal. Às vezes a pessoa ali é leiga, e se depara aí com um médico falando: você está insuficiente renal e vai precisar fazer hemodiálise. Primeiramente que ele não sabe por que ficou renal, porque a desinformação no nosso país ela é grande. Então, assim, a maioria dos pacientes que ficam renal, eu tenho certeza que poderiam ter evitado aí se tivesse mantido um controle numa pressão arterial adequado e uma glicemia adequada também, porque as principais causas da doença renal no nosso país, no mundo em geral, é a diabetes e a hipertensão. Então a desinformação já é aí um caso. E aí, se o paciente ele fica renal, de repente ele nem sabe quais foram as causas e aí ele se depara com aquela informação: você está renal e vai precisar fazer hemodiálise. O segundo desafio já é saber o que é hemodiálise. Muitos dos pacientes que iniciam um tratamento, eles nem sabem o que a hemodiálise vai fazer. Não sabe se a hemodiálise é para o resto da vida, se dói, se não dói. Aí é aquele medo que o paciente ele enfrenta. O que vem pela frente? Porque eu nunca ouvi falar nisso. E aí sim, o paciente ele vai se deparar aí com a punção de um acesso que é dolorido. E aí se depara lá numa sessão de hemodiálise que muitas das vezes ele não tem as informações que ele precisa, né, que o profissional ele deveria ser mais claro. Muitas das vezes, de repente pela correria, ou até mesmo, isso vai de profissional para profissional, mas assim, acho que interessante a gente sempre informar o paciente todos os procedimentos, tentar esclarecer todas as dúvidas do paciente da melhor forma possível, para minimizar aí a sua ansiedade, minimizar os seus medos. Depois que o paciente ele já está lá na máquina, ele já sabe como funciona, o próximo desafio dele é lidar com a nova rotina, porque ele estava acostumado aí com uma rotina de uma liberdade, de não ter aquela obrigatoriedade de ir 3 vezes numa clínica de hemodiálise ou no hospital para estar fazendo aquela sessão de hemodiálise. Ele fica preso ali por 4 horas durante 3 vezes na semana. Tem gente que fala, é simples, é só chegar lá e não dói, não sente nada. Mas muitas das vezes o paciente ele sai dali cansado, ele sai dolorido, ele sai estressado, porque nem todas as sessões são iguais. Ele sai, às vezes, com cãibra, sai com falta de ar, pelo fato do cansaço mesmo. Então, são muitos os desafios que envolvem uma hemodiálise. Não é simplesmente ir e vir, perder as 4 horas da sua vida, não. Tem os problemas que a hemodiálise em si, ela traz consigo, e o paciente também, ele já vai receoso muitas das vezes. Tem muitas sessões de hemodiálise, tranquilo, tem locais que é bem legal a equipe, os colegas que fazem hemodiálise também, eles criam um vínculo ali, mas assim, no geral, tenho certeza que os pacientes eles preferiam estar aí no conforto da sua casa e não estar passando por isso. Então, não é simples. Um outro desafio que o paciente renal ele enfrenta é o preconceito da população. No meio da rua,
Às vezes o paciente está com aquele acesso aqui no pescoço, ou até mesmo com a fístula no braço, principalmente pacientes que têm um aneurisma muito grande, aquele vaso bem dilatado, ele sofre preconceito porque as pessoas não têm respeito pela outra pessoa, fica perguntando, fica olhando. Mas assim, eu acho que se você se aceita, você entende bem qual é o processo da sua vida que você está passando, não se deixe abater por conta desses preconceitos, tá bom? Levanta a sua cabeça, se tiver que responder, não seja mal educado, responda, mas assim, muitas das vezes as pessoas são curiosas e inconvenientes. Um outro desafio também, que é bem constante, é diário na vida desses pacientes renais crônicos, é a limitação do volume de líquido, tá bom? O paciente às vezes está um calor danado, ele está querendo lá beber uma água, beber alguma coisa, e ele não pode, porque quanto mais líquido no corpo desse paciente, mais ele se prejudica, porque ele já não tem mais a função renal e aí ele não consegue eliminar através da urina, todo o líquido que ele ingere fica acumulado no corpo dele. E aí sim ele fica todo edemaciado, com o rosto todo inchado, prejudica o coração, pode ir água para o pulmão, tá bom? O seu coração, ele é um músculo. Se ele está acostumado a trabalhar aí com 6 litros de sangue e você coloca aí mais 4 litros de água, no caso, esse coração ele tem que trabalhar aí com 10 litros de sangue. Então, ele vai ter que fazer bastante força para estar bombeando aquele volume maior. E como eu te falei, ele é um músculo. Todo músculo que você faz bastante força, assim como você quando você vai na academia, esse músculo ele desenvolve. O coração ele fica com a parede grande e desenvolve o seu coração, ele fica grande. O coração grande não é bom, assim como o nosso músculo. O coração grande, ele suporta a menor quantidade de sangue ali dentro de si, e aí ele tem que bombear mais rápido, aí que vem a insuficiência cardíaca. Então, interessante sim que você mantenha seu controle hídrico, por mais que seja difícil, nós sabemos que não é uma tarefa muito fácil, tá bom? Mas o interessante é que você mantenha aí o seu controle certinho. Além dos líquidos, esse paciente ele tem que fazer uma nutrição, aí, uma dieta bem equilibrada, pobre em potássio, pobre em vários nutrientes que é prejudicial ao corpo do paciente renal. Com isso, sim, ele precisa ter uma dieta diferenciada do que os outros pacientes. O próximo desafio que o paciente renal ele enfrenta também é a questão da fila do transplante renal. A gente sabe que muitas das vezes nem todos os pacientes conseguem entrar na fila de transplante renal para se ver livre da hemodiálise. Fora a fila do transplante renal, se você consegue um transplante renal, você tem que continuar todo um tratamento, não é simplesmente estar livre daquele problema, porque o transplante renal ele não é a cura, e sim é um tratamento e ele precisa ser seguido ao longo da vida desse paciente. Ele precisa aí tomar todos os imunossupressores, fazer uma atividade física, ter uma vida mais saudável possível aí dentro dos limites de cada pessoa. Esse paciente, além de tudo isso que eu já falei, ele precisa ir atrás de medicamento, buscar o seu medicamento na farmácia, onde que é disponibilizado para estar dando continuidade ao seu tratamento também. Esse paciente ele sofre com hálito urêmico. Muitas das vezes o paciente ele tem aquele hálito de urina mesmo, devido à questão da ureia no seu corpo, e aí tem gente que não entende, e aí o paciente sofre também com isso, sofre por questão de anemia. Esse paciente ele é anêmico de natureza, o rim ele é responsável pela produção aí da eritropoetina, que é um hormônio que estimula a medula óssea a produzir hemácias. Quando o seu rim ele para de funcionar, para de produzir também essa eritropoetina, e o paciente ele fica anêmico, precisa utilizar aí o Emax, o Noripurum, de forma crônica. E o Noripurum em si, ele deixa a pele do paciente mais escurecida. Esse paciente que faz hemodiálise, ele tem uma pele mais ressecada, com uma coloração mais amarelada, mais acinzentada. Também é outra característica do paciente, cabelo quebradiço, tá bom? São muitos desafios que esse paciente renal ele enfrenta. Então, sim, eu tiro meu chapéu para os pacientes renais crônicos. Não é uma vida fácil, não é uma vida simples.
E o que dependerem de mim, se eu puder estar ajudando esse povo, essa população que precisa da hemodiálise, eu tô junto com vocês, tá bom? Se você precisar de alguma coisa, você pode me perguntar aqui, eu farei questão de te responder com o maior prazer, tá bom? Esse foi o conteúdo de hoje, eu espero ter te ajudado, ter esclarecido aí. Às vezes tem gente que não entende como que funciona a vida de um renal crônico. Se é o básico que eu falei, eu tenho certeza que é só quem passa pelo problema que sabe realmente quais são os maiores desafios, mas é o que eu vivo, o que eu vejo na rotina aí do dia a dia de um paciente renal, tá bom? Me conta aí como que você lidar com a sua doença, como que foi o início, como que tem sido a sua hemodiálise, tá bom? Nos vemos aí no próximo vídeo. Um forte abraço.